Fala galera, beleza? O professor Wagner falando novamente e hoje eu quero falar para vocês sobre o componente eletrônico chamado capacitor. Esse é mais um vídeo da série de vídeos do curso de eletrônica que eu estou disponibilizando aqui no YouTube e também é um material de apoio para os meus alunos do presencial. Vamos lá aprender um pouco sobre esse componente então? Bom, os capacitores eles são componentes eletrônicos que basicamente têm a função de armazenar energia elétrica. Tá? Eles armazenam energia elétrica em forma de cargas elétricas ou em forma de elétron. Você deve saber, conhecer quando você retira uma fonte de notebook, quando você retira uma fonte de celular da tomada. Às vezes essas fontes têm uns LEDs e esses LEDs demoram a desligar. Né? Por quê? Porque internamente, dentro desses dispositivos, nós temos os capacitores que seguram aquela energia por um certo período de tempo. Isso faz com que os capacitores tenham diversas funções. Uma delas é essa função de ser um certo filtro para as fontes. Porque imagina o seguinte, nós estamos com o nosso notebook conectado na tomada e aí existe alguma certa oscilação na rede elétrica, o meu notebook não pode desligar. Mas se ele não tivesse uma bateria, é claro, né? A fonte ela seguraria um tempinho aquela tensão para que, mesmo quando na entrada tivesse aquela queda rapidamente, na saída da fonte, a tensão se mantivesse constante para não desligar o meu equipamento. Bom, então basicamente esta é uma das funções dos capacitores. Então, o capacitor ele armazena energia elétrica e fisicamente ele é composto por duas placas em paralelo e um dielétrico no meio. E essas duas informações, mais a informação da área da placa, no caso, a informação da área da placa, a informação da distância entre as placas e a informação do dielétrico, que é essas informações que estão sendo representadas por essas três faixinhas dessa figura aqui, ó, elas vão me dizer qual é o valor da capacitância desses capacitores. Por exemplo, a capacitância, então, ela depende diretamente da área da placa. Então, quanto maior for a área da placa, maior é a capacitância do meu capacitor. Ela depende do tipo de dielétron. Esse epsilon aqui ó, é a permissividade do dielétron. Então, dependendo do tipo do material que eu tenho entre as duas placas, entre as armaduras, eu tenho mais ou menos capacitância. E a capacitância também depende da distância entre essas placas. Quanto menor a distância, maior é a minha capacitância. Né? Se eu quero ter capacitores com capacitâncias maiores, eu gostaria então de fazer capacitores com distâncias entre a placa bem pequenininhas. Só que aí temos um problema, né? Por quê? Aquele dielétron que nós colocamos no meio, ele serve para que não circule corrente elétrica de uma armadura para outra. O capacitor é um componente eletrônico que faz isso. Ele armazena energia, mas não circula corrente por ele, não circula elétrons entre as armaduras. Os elétrons que chegam no capacitor chegam numa armadura e os elétrons que saem da outra armadura. Em geral, o tipo de dielétron que vai no meio das armaduras de um capacitor, ele tem uma certa permissividade que é proporcional à permissividade do vácuo. Então existe um número tabelado, que é esse número que eu estou apresentando aqui para vocês, que é a permissividade do dielétron, que é a permissividade do vácuo. E os outros materiais, por exemplo, mica, plástico, qualquer outro material, ele tem um certo número proporcional à permissividade do vácuo. A unidade é o Faraday, eu represento pela letra F. Bom, quais são as aplicações dos capacitores? Inúmeras, tá? É muito difícil alguém que trabalha com eletrônica falar para vocês, bom, o capacitor serve para isso ou para aquilo. Porque são muitas, né? Eu posso utilizar ele para filtros, para osciladores, posso utilizar ele para amplificador de áudio, posso utilizar ele para correção de fator de potência quando eu utilizo ele em corrente alternada, posso utilizar ele para fazer partida de motores. Então, assim, são inúmeras as aplicações de um capacitor. Com o tempo, vocês vão aprendendo, vocês vão associando, vão percebendo os circuitos que utilizam ele e vão percebendo, aqui o capacitor serve para isso, aqui ele serve para aquilo, tá bom? Então fique tranquilo quanto às aplicações. Só lembrem de algumas das principais, né? Filtro e correção de fator de potência e oscilador. Acho que essas são as principais que a gente poderia estar comentando. Quanto à simbologia, a simbologia ela é intuitiva e mostra para a gente que não existe um contato entre as armaduras. Então, a simbologia já mostra que realmente os elétrons eles chegam numa armadura, tá, e não atravessam, pelo menos não deveriam atravessar. Só vão atravessar se por um acaso eu colocar mais tensão do que o permitido. Existem as simbologias do capacitor comum, que eu posso representar dessa forma ou dessa outra forma aqui, e o capacitor polarizado. Então, existe um tipo de capacitor, que é esse capacitor aqui, ó,
que ele é polarizado. Então, eu obrigatoriamente tenho que colocar o negativo aqui, onde está representado pela faixa branca, e o positivo aqui no terminal maior. Esse tipo de capacitor ele pode ter essa simbologia aqui ou essa outra simbologia aqui. É normal encontrar qualquer uma das duas simbologias. Tem até uma terceira simbologia também que a gente vai estar vendo no decorrer dos nossos exercícios. E nós temos também os capacitores variáveis, que basicamente é o mesmo do capacitor comum, apenas com uma flecha indicando que ele é um capacitor variável. Bom, lembra dos resistores que a gente estudou sobre quais são os parâmetros para comprar um resistor? Eu vou numa loja de componentes eletrônicos, o que eu tenho que falar para o meu atendente? Os capacitores são também 3 parâmetros, assim como eram nos resistores. Nos resistores você lembra? Se vocês não lembram, dá uma olhadinha no vídeo da semana passada. Nos capacitores, capacitância nominal, tolerância e tensão. Wagner, mas lá nos resistores era potência. Porque os resistores eles dissipam potência. Os capacitores, idealmente, eles não deveriam dissipar potência. Então, a potência não é um parâmetro dimensionável, assim, não é um parâmetro que eu gostaria de estar dimensionando, apesar de que os capacitores eles têm uma certa resistência interna e sim, dissipam potência, aquecem, mas nada comparado a um resistor. Né? Na média, o capacitor, como ele armazena energia e depois libera energia, a potência deveria ser zero, a potência média no capacitor deveria ser zero. Então, o terceiro parâmetro, né, tensão máxima de trabalho, que é a tensão máxima que permite com que não passe uma corrente elétrica, um elétron de uma armadura para a outra. Ok, pessoal? Bom, capacitância nominal. Existem valores comerciais, assim como nos resistores. Inclusive, eu estou colocando a mesma imagem do vídeo que eu falei sobre os resistores. Os valores comerciais da tabela E12 são 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 e 82. Embora pode acontecer de eu ter capacitores de capacitâncias de mesma capacitância e tamanhos físicos diferentes. Né? Por que isso acontece, Wagner? Esses dois capacitores, 1000 microfarad, esse aqui 63 volts, esse aqui 16 volts. Né? Um bem maior do que o outro. Então, as dimensões de um capacitor vão depender também das suas tensões. Ok? Tolerância. Tolerância, assim como nos resistores, é aquela informação que diz o quanto esse capacitor pode variar referente à sua capacitância nominal. Né? Por exemplo, aqui, esse capacitor dessa figura, ele é um capacitor de 33 microfarad. Ele tem uma tolerância de 5%. Então, ele pode ter de 31,3 até 34,6. Na medição com o multímetro, foi indicado o valor de 31,7. 31,7 está entre esses dois valores. Logo, o capacitor ele está assim dentro da tolerância dele de 5%. É muito comum eu pegar capacitores e perceber umas letras aqui ó, na hora de fazer a leitura desses capacitores. Essas letras elas representam a minha tolerância. Então, por exemplo, as letras mais comuns é J, K e M, que significa 5%, 10% e 20% de tolerância. Os capacitores, principalmente os eletrolíticos, eles têm as suas capacitâncias que vão caindo com a temperatura ou com o decorrer do tempo. Tá? Então, essa tolerância ela tende a me dizer, né, a me dar uma segurança sobre se aquele capacitor específico vai servir para mim em um circuito específico, dependendo da capacitância que eu necessito naquele circuito. Por exemplo, né, circuitos osciladores, onde a frequência de oscilação depende da capacitância, é importante eu ter capacitores com tolerâncias bem baixas para essa oscilação não acontecer de uma forma que eu não queira, né, para eu ter controle dessa oscilação. Bom, terceiro parâmetro, tensão máxima dos capacitores. Como eu falei para vocês, a tensão máxima é aquela tensão que eu posso colocar até aquela tensão que não vai circular corrente elétrica de um polo para o outro, tá, de um terminal para o outro. Essa informação, em geral, está descrita no corpo do componente. Por exemplo, aqui esse capacitor é de 100 volts e aqui esse capacitor é de 35 volts. Então, lembre-se, quero dimensionar um capacitor, quero comprar um capacitor. Capacitância nominal, tolerância e tensão máxima de trabalho. Não esqueçam dos 3 parâmetros. Quero falar para vocês agora sobre 3 tipos de capacitores. O capacitor eletrolítico, que ele tem esse formato cilíndrico. Ele é feito através de 2 folhas de alumínio que são enroladas. É por isso que ele tem esse formato cilíndrico aqui. E
No meio dessas duas folhas existe uma coisa chamada óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio ele faz com que o capacitor ele seja polarizado. Então, o capacitor ele tem uma faixa que pode ser uma faixa branca, indicando o terminal, ou pode ser uma faixa preta, dependendo do capacitor, uma faixa preta que indica o terminal negativo. Então, o capacitor eletrolítico é um capacitor polarizado. Nunca ligue um capacitor eletrolítico invertido, porque ele vai estar estufando e ele pode, inclusive, estar explodindo. Conforme demonstra nessas duas imagens aqui. Ó. Um capacitor é estufado e um capacitor que acabou explodindo. O que danificou? O que aconteceu para eles ficarem dessa forma? Ou uma sobretensão, né, tensão maior do que a tensão máxima que ele suporta, ou qualquer tensão invertida. Qualquer tensão não, né, mas um certo nível de tensão invertida, o capacitor ele pode ficar desse formato que vocês estão vendo nas duas imagens aqui. Existe um capacitor eletrolítico chamado capacitor de tântalo. Tá? Existe o de alumínio, é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E existe o de tântalo. Qual é a diferença? A diferença é o material que tem entre as armaduras. O de tântalo ele é melhor. Né? Eu consigo fazer capacitores com a mesma capacitância, mas um tamanho físico reduzido, menor. Por exemplo, aqui nessa imagem, um capacitor de 6 volts 470 microfarad de alumínio, eletrolítico de alumínio, 6 volts 470 microfarad de tântalo. Então perceba que ele é fisicamente menor. Como é que eu faço a leitura do capacitor eletrolítico? Em geral, essas informações elas já estão no corpo do componente e são muito fáceis de serem lidas. Ó, um capacitor de 1000 microfarad, 50 volts, 470 microfarad, 200 volts. Bem tranquilo de fazer. Os capacitores de poliéster também temos alguns tipos diferentes. Ó. Tem um maior, um menor, um verde, um azul. Tem muitos tipos diferentes de capacitores. Aí tem as derivações poliéster, polipropileno e outros polis da vida. Em geral, eles são capacitores com menos capacitância do que o capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico em microfarad, aqui em nanofarad aproximadamente. Alguns podem chegar até microfarad. Como é que eu faço a leitura desses capacitores? E aí agora vem uma bagunça, tá? Não se percam. Tem basicamente 3 formas de eu fazer a leitura de capacitor de poliéster. Se ele tiver 3 números, a capacitância dele, eu pego os 2 números e formo uma dezena, pego o terceiro número e coloco a quantidade de zeros. No meu exemplo aqui, 10 mais 4 zeros daria 100 mil. E esse valor seria 100 mil picofarad. Então, naturalmente, ele está em picofarad. 100 mil picofarad é a mesma coisa do que 100 nanofarad. O J é a tolerância e o 100 é a tensão. Segunda forma de ler capacitor de poliéster. Ele não tem 3 números e tem uma letra que geralmente é um N, que representa nanofarad. Então, fácil de ler. 47 nanofarad. Tranquilo, né? O K é a tolerância e o 250 é a tensão. Se ele tiver um ponto, ou se ele tiver uma letra que seja tolerância no meio de 2 números, significa que esse capacitor está naturalmente em microfarad. Então, por exemplo, esse capacitor aqui, da direita, ele é um capacitor de 2.2 microfarad. O M é a tolerância. Poderia ser 2K2, poderia ser 2, outra letra 2. Né? A letra no meio só representa a tolerância. Poderia ser 2.2 também, tá? Seria 2.2 microfarad. Então, resumindo, 3 formas de ler. Se tem 3 números, pega os 2 primeiros, o terceiro coloca a quantidade de zeros, capacitância em picofarad. Se tiver a letra do N, naturalmente nanofarad. Se não tiver 3 números e não tiver a letrinha N e tiver um ponto, ele naturalmente está em microfarad. O terceiro capacitor que eu quero falar para vocês são os capacitores cerâmicos. Geralmente eles têm esse formato de disco aqui, ó, e são capacitores menores, inclusive em suas capacitâncias. Como a gente viu, o tamanho físico vai influenciar na capacitância. Capacitor fisicamente pequeno, capacitor com pouca capacitância elétrica. Na ordem aí de nano a picofarads. Em geral, eles também são de baixa tensão, 50 volts, embora eu possa encontrar alguns capacitores aí na casa de kilovolts. Leitura de capacitor cerâmico, parecido com o do capacitor de poliéster. Se eu tiver 3 números, os 2 primeiros formam a minha dezena, o terceiro número forma a quantidade de zeros. Então aqui ficaria 10 mais 4 zeros, 100 mil. E naturalmente em picofarad. Então 100 mil picofarad é 100 nanofarad. Se tiver um N, 10 nanofarad. Se tiver um N no meio, 1,2 nanofarad. Se tiver só 2 números sem N, ele está em pico. Por exemplo, se tiver aqui só 10,
é 10 picofarad, porque não tem nenhum número que represente a quantidade de zeros. Capacitores variáveis. Capacitores variáveis eles têm esses formatos aqui. Ó. Eles são chamados de trimmers. Lembra dos resistores variáveis que tinha um resistor chamado de trinpot? Não confundam. Trinpot, resistor. Trimmer, capacitor. Em geral, eles são muito utilizados em circuitos de rádio, tá? Circuitos transmissores ou receptores de rádio. Exercícios. Bom, eu quero deixar aqui para vocês 4 exercícios para que vocês consigam resolver. Então, pausem aí o vídeo e resolvam esses 4 exercícios. E, finalizando esses 4 exercícios, um quinto exercício aqui que vai trabalhar com vocês a questão de leitura de capacitores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido, tá? Aprendido um pouco mais sobre capacitores. Obrigado por ficarem até aqui comigo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Se gostou do vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve no canal para incentivar a gente a continuar fazendo vídeos assim. E até o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.